Estamos ao vivo, salve, 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 salve. Salve, salve, gente, esse é o Morro Estoque nas Nuvens. Hoje vamos para conversas infinitas, novas bandas. Eu sou Paulo Zé, estou falando de Porto Alegre, Zona Sul, são 7 horas da noite e hoje a gente vai conversar com a Viridiana, com a B. Bandas novas, Morro Estoque nas Nuvens. Vamos ver aqui. Vamos chamar a B, a Viridiana, para vir colar com nós aqui e a gente conversar sobre bandas novas. Oi, B! Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Zé, Alegria, alegria. antes de mais nada, se o som rola ok assim comigo sem fone. Tá rolando perfeito. Tá rolando muito bom. Então é isso. É isso aí, sem fone. Eu também tô sem fone. Seu Morro Estoque nas Nuvens. Estamos aqui com a B, né, que tem o trabalho Viridiana. Como é que tu prefere que eu te chame? B, Viridiana? Ah, e por mim é bem qualquer coisa. Eu acho que eu tô no momento de aceitar a Viridiana mesmo, pra emplacar, assim, essa persona de uma vez por todas. E vamos dar. Viridiana é como a gente acha o trabalho no Spotify, né? Enfim, nas redes, né? Um trabalho bem legal, né? E queria que inicialmente aqui a gente está hoje a pauta realmente é novas bandas, novas indica, né? Como se fosse um indica no Morro Estoque nas Nuvens, né? E queria que tu te apresentasse, né? Quem é Viridiana para a galera te conhecer. Claro. Então, o meu nome é B. Smith, mas então meu projeto solo autoral se chama Viridiana. E esse projeto são canções que eu componho na minha casa, que eu gravo, que eu produzo. E tá meio que ativo desde 2019, assim, eu meio que cimento, mas a gente pode falar um pouco sobre esse cruzamento depois. E começou ano passado comigo lançando um EP que se chama Androgênia. E junto desse EP eu estreiei uma performance audiovisual que tinha projeções e tinha uns elementos mais de artes performáticas. E esse show se chamava Anatômica. E a minha ideia, muito com esse projeto Viridiana, é que eu consiga, então, com as minhas referências musicais, né, que é muito da música eletrônica, da música pop, eu consiga casar isso com uma narrativa e uma mensagem que fale sobre, principalmente, identidades trans e identidades não binárias. Porque é assim que eu me identifico. E eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que estar sempre trazendo essas nossas histórias próprias, né, para jogo. E atualmente, acho que o que me traz aqui, pontualmente, é que no momento eu estou participando do RS Music Lab. Eu sou uma das artistas selecionadas e, enfim, só mais uma das muitas experiências de aprendizado que eu estou tendo com esse projeto. Esse projeto, esse teu trabalho, ele vem sendo desenvolvido desde o ano passado, é isso? Foi o que tu falou? É, mais ou menos isso. O que acontece, no fim de 2018, eu fiz uma música e um clipe. Tipo assim, a primeira música que eu fiz. E foi muito por causa da eleição de 2018. Que eu... Isso junto com umas provocações, assim, tipo, da faculdade, de criar esse projeto autoral, assim. E daí eu criei uma música e um clipe, tipo, como uma ideia só, assim. Que tá no YouTube ainda, se chama Correnteza, se alguém quiser procurar. Que é meio que o início da minha experimentação com audiovisual, assim, que eu trago umas imagens, temos gatos nessa live. Ótimo. E é um clipe, na real, pro Bolsonaro. Assim, fiz um clipe pro Bolsonaro ver, se ele quiser ver alguma hora dessas, assim, ele pode ficar bem à vontade. Mas... mas daí meio que sem maiores pretensões. E daí em 2019 que eu peguei e fiquei tipo, não, não, é isso aqui, vamos levar isso a sério, sabe? Saquei. Bacana. Esse clipe eu não olhei ainda. Tem uma história, já que tu citou o Lab, né? Que a gente estava fazendo a curadoria aqui para escolher o Lab e tal. E eu tinha feito um mecanismo de filtro
porque em vez de ficar ouvindo todo mundo, eu fui simplesmente clicando nos links de YouTube e de Spotify e fui fazendo playlists, né, no Spotify e também no YouTube, né? E daí eu ouvi aquela playlist do Spotify umas várias vezes e para chegar a algumas conclusões, e a do YouTube também. E tu mandou um link de SoundCloud. Uhum. SoundCloud. Então tu estava fora do meu radar completamente. Daí, eu até tinha conferido o SoundCloud, mas não tinha dado muita atenção para os links de SoundCloud. E daí, na hora de a gente pegar todo mundo que estava envolvido na curadoria e botar os nomes, né? Uma pessoa pegou e citou o nome, assim, botou entre os escolhidos Viridiano, e eu falei, mas eu não ouvi isso, eu não ouvi. Daí fui procurar lá na lista e achei o SoundCloud. Daí ouvi o SoundCloud e daí já entrou também na minha lista automaticamente, assim, né? Tipo, já foi uma coisa, então, foi uma curiosidade, porque eu ouvi muitas vezes e eu falei, não, mas não pode, porque eu não tava no radar. E daí, no fim, tu entrou, né? E foi bem massa. Já emendo a pergunta, né? Como está sendo a experiência de fazer o RS Music Lab, que é um projeto de fruição, né? Um projeto enfim, que tem uma série de aulas, módulos, depois gera um clipe, gera um single, enfim, e tem depois a mostra disso tudo. O Charles, que também está aqui, eu vi ele aqui, também está participando, né? Como está sendo para ti esse projeto aí, o RS Music Lab está participando agora, né? E como tá, qual a experiência? Mas é uma daquelas coisas que a gente sempre vai pra palavra transformadora, eu acho, né? Mas é porque tipo, é muito massa, assim. Pra mim, especialmente, eu senti que eu tava entrando num momento de letargia grande, assim. De tipo, ia cair uma bomba daqui uma semana, sabe? Por causa da quarentena, por causa de todo esse cenário. E o Lab, eu me inscrevi até um pouco despretensiosamente, né? Porque a gente acaba adquirindo, né, um certo ceticismo, assim, com as coisas de edital, né? Do tipo, lá vamos nós, mais uma vez. E daí rolou e, tipo, me mexeu, assim, de tipo... Tá, não, isso pode ser o início de uma coisa muito, muito massa, sabe? Pra mim. E desde que começou, assim, é muito intenso, né? A gente tá tendo aula semanalmente, 4 dias, tipo, com professores e professoras das mais variadas cidades, porque não é só daqui de Porto Alegre, das mais variadas vidas, assim, tipo, tem gente com experiências completamente diferentes. Me lembro, por exemplo, quando a gente estava falando de produção de eventos, que rolou quase de um micro para o macro, não de tamanho, mas de proximidade da experiência, assim, que a gente teve aula com a Lê, do Morro Stock, que é, tipo, muito próximo, assim, da gente, daí com a Ana Morena, que é lá do Nordeste, e com o Bruno Fernandes, que está acostumado a produzir uns eventos internacionais, assim, então, tipo, eu acho que está sendo muito massa, até pra gente não só aperfeiçoar e se aperfeiçoar, mas até, tipo, adquirir novos interesses, sabe? Total, e a gente espera também, né? Porque a Gamana, que produz o Morro, também está fazendo o Lab, né? O Lab, que é um projeto até que a gente se orgulha de falar que, né, que é financiado pelo Procultura, mas tem o patrocínio da Natura Musical, que vem fomentando bastante essa cena toda, né? Muito, e a gente tem muita gratidão a isso. A gente espera que através desse projeto a música passe também a ser mais ouvida, mais conhecida, né? E que a gente possa, né, tá contribuindo também junto nesse processo de jogar a música para mais gente ouvir, enfim, circular ela e tudo mais. E quais as suas influências? Aqui, peraí, deixa eu só... Era uma pergunta que eu ia fazer, mas como tem aqui, ó, o Charles, ó, Ah, perguntando quais são as referências musicais. Quais são as tuas referências musicais, as tuas influências, e como definiria a tua música? eu achei muito chique o gráficozinho, assim, entrando. Eu sou meio leiga das lives, então tudo pra mim é meio mágico. Ah, então, eu gosto muito de falar de referência, eu acho, porque pra meio que tudo, né? Assim, as pessoas do teatro têm referências, as pessoas do design têm referências. Eu acho que na música a gente também fala muito disso.
Inclusive, hoje eu montei uma playlist de referências que tá lá no na minha página do Spotify, na minha, Já aquela... segui. É. Já segui, amanhã eu vou ouvir. E, e para mim, eu acho que atualmente, assim, as minhas referências... ah, porque eu tô no processo de compor próximos trabalhos, né? Eu tô compondo o que vai ser o meu próximo disco, dessa vez um LP, né, mais comprido. E eu tenho ouvido muito, por exemplo, pessoas daqui, sempre tentando ouvir, principalmente a Rita Zarte, o EP dela do ano passado, se chama O Que Range. E desde que ele lançou, ele range muito pra mim, assim, eu não consigo parar de ouvir. São 5 músicas, mas assim, as 5 pra mim cada uma é muito perfeita. Também a Bel Medula, que é minha referência, ela foi minha professora na URGS, mas mesmo se não tivesse sido, eu sinto que eu ia ser daí aquela fã insuportável que encontra ela no show e não quer parar de falar com ela um segundo. Ah, e aqui no Brasil, também, assim, eu consigo pensar em muitas referências, por exemplo, de letra. Eu acho que no Brasil a gente tem algumas das letras que eu acho mais bonitas, assim, a Annelise Assunção. Eu acho que ela tem um jeito com as palavras que é muito único, muito forte. Eu gosto. Algum dia eu quero escrever uma letra que eu pense, bah, Annelise. Ah, também gosto muito de olhar para as pessoas que também são trans ou não binárias, né? Aqui no Brasil tem um artista que eu gosto muito do Rio de Janeiro, creio que é do Rio de Janeiro, não tenho essa informação certa, que é Numa Gama. Muito legal esse trabalho. Hoje mesmo, as Bahias e a Cozinha Mineira lançaram uma música que eu acho muito legal também, dos integrantes trans também nessa banda tão linda. Eu acho que para mim é muito importante esse olhar de referências, principalmente que sejam atuais e próximas, né? Há, tipo, sei lá, uns 3 ou 4 anos atrás, eu era muito assim de só olhar para trás, sabe? Tipo assim, eu escutava pouquíssima música que era fresca, que era recém-produzida, assim. Bah, é muito revigorante, assim, foi muito revigorante pra mim começar a ouvir música daqui e, enfim, que fosse feita por pessoas que eu consiga ter uma certa projeção, né? Sim, eu também tenho procurado, né, hoje em dia, uh, pegar umas playlists e colocar a esmo, assim, ouvir, buscar, né, tem coisas bem específicas também, se quiser filtrar, né. Hoje tá muito agradável, né, desse mundo digital de ouvir músicas e tudo mais. Tem uma, tu citou ali as Bahias, né, a Açucena e a Raquel Virgínia, das Bahias e Cozinhas Mineiras, elas se conheceram também na universidade, né, num grupo que elas falaram que foi maravilhoso e tudo, né, foi uma, né, enfim. E eu queria te perguntar, tu fez a URGS, né, tu fez a URGS, e eu queria te perguntar sobre justamente isso, né, o teu tempo da universidade, né, dificuldades, facilidades, desafios e como foi levar esse curso, né, até o fim. Sim. Eu me formei ano passado, no curso de música popular lá da URGS, que é um curso de 4 anos, e eu tive, tipo, o privilégio e o acaso quase de conseguir fazer em 4. Entrei em 2016 e fiz até 2019. Nossa, eu tenho um apreço muito grande pelo curso de música popular da URGS, assim. Eu entrei meio sem saber o que esperar naquele pique jovem em colégio, sabe? Tipo assim, não sabia como é que ia ser, por que que eu tava lá. Mas para mim foi muito importante em diversos sentidos, assim. Acho que um deles e que eu vi muitas pessoas, muitos colegas meus falando a mesma coisa, que é assim, eu tô aqui pra conhecer pessoas, sabe? Tipo assim, a gente vai ter aula de harmonia, a gente vai ter aula de história da música, mas assim, se eu puder sair daqui com uma visão mais entendida de quem são os músicos que estão em Porto Alegre, de quem são essas cenas e essas outras práticas, né? Porque entra por ano lá 75 alunos. Então, assim, tu vai conhecer pessoas que têm uma vivência musical completamente diferente. Tu vai, enfim, conhecer esses pontos de vista, né? Que às vezes são atritantes, né? Mas a gente espera que sejam construtivos sempre. E no curso de música popular tem uma peculiaridade que a gente não tem aulas de instrumento individuais, né? Como nos cursos de música erudita da URGS, por exemplo, que tu entra violino, daí tu tem violino 1, 2, 3, 4, 7, 8.
no curso de música popular, o nosso tronco são as disciplinas de prática musical coletiva. Então, o curso inteiro, todo semestre, tu se matricula numa turma, né, de prática musical coletiva, e tu é como se tu tivesse sido sorteada a uma banda. E aquele semestre, tu e esse grupo vão ter aulas semanais, construindo um repertório, compondo ou fazendo versões, vocês que escolhem. Tem, claro, né, professores que tentam botar para um lado ou para o outro. E daí tu passa todos os semestres renovando, assim, sabe? E daí eu me lembro que pra mim foi muito doido que fazendo meu segundo semestre, a minha turma era eu, cantora, recém-assumida cantora, e mais 3 cantores. Então a gente tinha um quarteto de voz, mais nada. E a gente tinha que fazer funcionar, tipo, um repertório. Mas lá pelas tantas era um espaço em que os nossos grupos a gente só compunha. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, é um processo, foi trabalhar em grupo, sabe? Tipo assim, eu sempre foi uma coisa que eu tenho muita dificuldade, assim, conseguir depender e ser dependida de outras pessoas. E tipo assim, era toda semana tu vai ter que ter uma banda, sabe? Que E, e, massa. e foi lá também que eu conheci a Isabel Nogueira, né? A Bel Medula, que foi tanto a minha orientadora no meu TCC e ao longo, assim, do curso. Mas que daí me introduziu para todo esse outro mundo, né? Tipo assim, eu aprendi a fazer música no computador lá, porque eu conheci o grupo que a Isabel tinha junto com o Luciano Zanata e o Chico Machado, que é a Medula, que era um coletivo de experimentação sonora. E entrei na faculdade tocando violão, daí meio ano, na real eu canto. Daí deu mais meio ano e é tipo, agora eu faço música experimental no computador. Tipo assim. Então, isso que eu falei um pouco antes, assim, né, de trajetórias que vão te cruzando e tem algumas que grudam em ti, né, e daí tu começa a levar aquilo. E assim, eu acho que foi aí que eu aprendi a fazer música, sabe? A criar música e entender como é que essa linguagem toda funciona. Então é muito E, carinho. e, e bacana, altamente recomendável, né, o estudo, né, e a URGS tem ainda esses cursos que são muito legais, né, e que tomara que durem bastante tempo. Então, durante esse processo de aprendizagem na faculdade, tu foi fazendo foi criando essa tua relação que tu tem corpo-máquina, né, né, que tu bota até no release, né, essa relação corpo-máquina, né? Tu entrou como tocando violão, canto e foi para o computador. E nas letras tu também fala bastante disso, né? Como é Uhum. que é essa relação da androgenia mesmo, do teu álbum, né? O andrógeno, o andrógena, o Morro Stock, lá atrás, quando a gente criava sempre um duende, uma elfa, um, um ser imaginário, né, que nos representasse, a gente chegou a criar a andrógeno. Ela foi criada, ela é um ser imaginário também do Morristock, ela foi criada em, acho que foi a quarta ou a quinta criação, mas a gente existe, né, esse ser. Então, queria te perguntar como foi essa relação, né, e como tu define ela corpo-máquina, né? Enfim, essa androgenia aí do teu trampo. É muito, assim, é algo que na real carrega muito tempo, porque o meu primeiro instrumento, tipo, quando eu tinha 9 10 anos, meu primeiro instrumento foi uma máquina, porque eu comecei a tocar violão porque me viciei naquele videogame, o Guitar Hero, que tu toca. Uhum. Tipo assim, eu comecei a tocar violão porque eu gostava muito desse videogame. Então, assim, de certa forma, o primeiro instrumento já foi, tipo assim, uma coisa que tu ligava um cabo USB, tipo. E daí depois que eu me acusticuzei, e daí agora eu voltei, né? E daí o que acontece, eu acho, é que pra mim, então, meus 10 anos eu comecei a tocar violão. E daí com 15 entrando na faculdade, assim, rolou. Entrando na faculdade, não, com 15 anos, tipo assim, ensino médio, rolou pra mim uma coisa muito louca, porque antes eu vinha naquelas referências rock, tipo assim. Eu lembro que teve 2 anos da minha vida que eu só escutei Beatles o tempo inteiro, e que eu tocava todas as músicas Beatles no violão.
E que daí, com o tempo, quando eu fui crescendo e tal, eu comecei, sabe, meio que encher o saco de tocar violão. E isso foi meio que se conectando com a outra reflexão que eu tava fazendo dentro de mim, que era o lance do gênero. E que daí eu comecei a ouvir outro tipo de música, por exemplo. Que daí eu comecei a ouvir música mais tipo eletrônica, sabe? E que pra mim acabou sendo um processo meio duplo, assim, de uma troca de referência musical e uma troca de referência de, tipo, a pessoa que eu sou, sabe? E daí, mas mesmo assim, eu continuei tocando violão. E só que na faculdade, quando eu comecei a pensar cada vez mais sobre isso, eu fui vendo que, tipo, bah, esse negócio não tá dando conta, sabe? Por enquanto. Tipo assim, eu senti que precisava expandir para outras coisas. E, e daí, então, muito por causa da Medula, né? Que era esse grupo que tinha tanto bolsistas da faculdade quanto os professores fazendo música juntos e fazendo espetáculos juntos. Foi meio que assim que eu comecei a entender. Tipo, talvez o meu som, tipo, talvez o som que mais faça sentido pra mim more nessa outra coisa, que era na voz e no computador, assim. Daí, com o tempo, eu pude investir daí nos equipamentos, que é uma coisa super cara, mas que, enfim, eu uso todos até hoje, pelo menos, tipo assim, tá rendendo. E que daí, quando eu comecei a ficar mais confortável com a ideia de, por exemplo, compor as minhas próprias músicas, eu comecei a entender que viria por aí, sabe? Que eu não precisava necessariamente seguir, por exemplo, aquela ideia do tipo, temos aqui a cantautora no piano e daí ela faz a melodia e os acordes e a letra. Feito isso, ela anota no seu caderno e depois grava, sabe? Pra mim, eu comecei a ver, tipo, pra mim, na real, assim, eu gosto mais de botar uns bumbo e umas caixas e tentar cantar em cima e botar uns teclado meio esquisito. Mas é muitos fluxos, né? Porque daí agora, por exemplo, eu tô, enfim, nessas próximas composições que eu tenho feito. E de vez em quando tá saindo umas que é umas vozes de guitarra, assim, bem, sabe, mais calminho, umas vozes de piano, faz parte, né? Tipo, porque pra mim o lance eu não acho que é. Eu estaria sendo contraprodutiva, eu acho, se eu batesse o martelo, né? E falasse, eu só componho música na frente do computador, teclando na controladora MIDI. Tipo assim, isso pra mim é tão desconfortável quanto, eu só componho voz e violão, sabe? Eu acho que o barato tá no meio. Sim, total. E aí, uma coisa não impede a outra. O processo de composição, né, a partir do beat também é bem legal, né? Eu acho que é bem legal também isso. A partir do beat, não da melodia, né? De repente, tu criar o beat, depois botar a melodia em cima, né? Uma coisa Total. maluca também. E Ah, esse, aquela coisa, pode né? Não sei se é coisas de artista, coisas de seres humanos. Mas a gente meio que sempre acha mais legal o que não é o nosso, né? Então, assim, eu olho agora para as pessoas que, tipo, compõem ali no seu cadeirinho, no seu violão, e eu acho muito chique, sabe? Porque pra mim é uma coisa diferente. Daí eu olho pro computador e fico, tipo, coisa chata. Mas é isso, né? Quando tem desconforto que a gente ganha uma energia para fazer outra coisa. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu tô sempre procurando energia, sabe? Totalmente, a escolha também veio de, né, às vezes faz a escolha lá na frente, ela vai se encaixando com a vida, né, no fluxo, e hoje num processo onde a gente está praticamente refém de nós mesmos, né, meio que não fica em casa, passando por um momento de pandemia, né, um momento inédito e maluco de uma pandemia, o digital acaba sendo, né, o formato, né, tu tem a banda, né, tu consegue ter os elementos, né? E a Bel ensina bastante isso também, né? De aplicativos, de busca, de tudo mais, né? A Luísa Pades aqui fez um comentário anterior, quando a gente estava falando uma outra história, mas também tem a ver com o que a gente está falando, né? Que é a identificação com a música aqui do RS, que de uns anos para cá a música do RS passou a ser mais plural do que era, né? Saiu daquele fluxo tradicionalista, que é a música tradicional gaúcha, e também saiu daquele fluxo do rock gaúcho, né, que também era a música digamos que de exportação da RS, para ser algo muito mais plural e muito mais
mais diverso, o que muito nos enche de orgulho. O Morro Stock vem buscando também trabalhar isso constantemente, né? Principalmente nas suas últimas 5, 6 edições, né? Desmistificar um pouco essa história e abrir esses caminhos da diversidade que se tornou, né, um dos pilares base do festival, né? Eu muito me encontrei, né, mudando meus conceitos e mudando muito do que eu sou, né, entrando para as lutas antirracistas, para as lutas anti-transfobia, anti-homofobia e muito dessas coisas através de viver festivais e também de viver vendo festivais, indo a festivais, mas também produzindo festivais, né? Então a gente tem esse legado que a gente quer deixar e quer batalhar por ele, né? E que é a da diversidade, né? Então, a gente pode entrar nesse tema, mas aproveitando para falar dessa diversidade, além do teu trampo que tu fez parcerias também que eu ouvi com o Gabo e com o Cardamomo, né? 2 parcerias. Como foi essas parcerias que tu fez com essas que também estão disponíveis ali no Spotify para a galera ouvir? Sim. Essas, assim, de certa forma, foram assinados, assim, Veridiana. Foram as primeiras parcerias que eu fiz, assim. A do Gabo é essa faixa, né, que se chama Nada Nada. O Gabo, ele é músico daqui de Porto Alegre também. Ele foi meu colega grande parte da faculdade. E ele também, assim, é muito de música caseira, de fazer do jeito que dá. Mas ele tem meio que essa outra bagagem, essa outra referência, que é um pouco mais do rock, né, do indie rock. Mas, além de muito amigos, a gente também compartilha de muitas coisas, assim. Muitos processos, muitos afetos. E ele falou, tipo, eu queria que tu fizesse o beat dessa música. E daí ele me mandou uma demo, que era, tipo, de 2017. E era muito shoegaze, muito distorcido e muito emboladão, assim. E eu achei perfeito. Eu fiquei, tipo... Ele falou, quero refazer essa música, só que mais, tipo assim, decidida do que vai ser. E daí eu quero que tu faça o beat. E daí eu fiz esse beat. E daí com o tempo ele só foi me mandando, tipo, agora bota esse baixo aqui. Foi me mandando as tracks, assim. E daí quando eu vi, eu tava produzindo música, tipo... foi meio que a minha primeira produção, assim. E claro, né, com amigo, assim, a gente tem uma liberdade, assim, que é muito massa. E com a Cardamomo foi esse projeto, então, que a Cardamomo é uma banda instrumental, né, aqui de Porto Alegre. Também independente, assim, então... prolíficos, nossa, como eles lançam coisas de qualidade, assim, eu gosto muito das músicas deles. E eles fizeram esse disco inteiro, que se chama Desancorado, que são só a faixa Desancorado, que é uma faixa deles há um tempo, e remix da mesma faixa. Tipo assim, eles chamaram vários artistas com referências completamente diferentes para fazer os seus remixes. Então tem, por exemplo, a Raquel Pianta, o Felipe Quadros, foram 2 pessoas que pegaram e botaram letra por cima, por exemplo. Tem o Duda Halp, fez um beat que é mais contemporâneo, é mais quebradão, né? O soul. Enfim, várias referências, assim. A maioria das pessoas eu tenho a sorte de conhecer musicalmente e pessoalmente. E me mandaram também. E eu, enfim, quis pirar em cima desse som, ainda tentando muita coisa, tipo, eu vou respeitar, né? Assim, eu vou, sabe? Não quero, enfim, não quero jogar fora, né? Porque eles são músicos que têm uma coisa de banda que eu acho muito legal. Que eles são 3, mas o que a gente ouve é uma quarta coisa, sabe? Que eu quis tentar preservar, assim. E eu gostei muito do resultado. E hoje meio que saiu mais uma colaboração, de certa forma, que foi um projeto idealizado, organizado pela Luísa Padilha, a Luísa Pads, que foi de fazer um disco recriando um disco do Brian Eno, de 1975, que se chama Another Green World. E o que a Lu fez foi nos botar essa ideia numa lista de e-mail, assim, e falar, cada um escolhe uma faixa, vamos fazer. Essa foi o E, Desancorado? perdão? Foi Desancorado essa? Não, não, perdão, o Desancorado foi esse da Cardamomo, né? Ah, foi da Cardamomo, isso. E daí eu tô falando agora desse outro que lançou hoje, assim, que inclusive não tá no Spotify, até porque é um disco de covers, né, um pouquinho mais complicado. Mas é esse, então, Another Green World, que a gente recriou esse disco do Brian Eno. E também tá muito legal, assim, modéstia à parte.
Eu fiz uma das faixas lá. E também tem Rita Zarte, tem Daniel Lumertz, tem, enfim, pessoas bem de peso pra mim, porque são, enfim, pessoas que são meus amigos, mas músicos que eu confio muito, assim. E que também acho que vão nessa linha, né, Zé, são nomes mais novos, né, são nomes que estão trazendo esses debates sobre representatividade, sobre as referências de música, né, e que eu acho que é isso que nem tu fala, assim, eu acho que é assim que a gente vai trilhar um novo caminho, né. Exatamente. A Rita está aqui, está mandando alguns comentários aqui. Tem um bem em cima da Cada Peste, que ela fala gênio para ti e tal. E cada peste fala, Veridiana desconstrói a produção artística de ponta a ponta, da criadora até a criatura. E tem bem a tua cara, né? Esse comentário realmente. As músicas elas vão, né, desconstruindo, é letra, é estilo. Tem música com pegada mais anos 80, tem música que é mais, tem uma coisa mais suave, mais new Não, age, sei tu me lá. deu a mediunidade quase agora, porque a cada peste é minha irmã. Ah, é? Daí tu, Legal. assim, com essa afirmação dela, me indica que realmente a gente é irmãs mesmo. Isso é até pra dar, Massa, tipo, não? anedotazinha, que é a minha irmã, Flor, ela é o motivo pelo qual eu conheço. Quer dizer, eu ia conhecer agora eventualmente, mas eu conheci o Morro Stock, porque a Flor é 6 anos mais velha que eu. E chegou um ano em que ela falou: Ah, eu vou ser voluntária no festival. Tipo, a gente tá pegando as férias da família. Dela, e tal semana eu vou estar aqui, que eu vou estar sendo voluntário no festival, no Morro Stock. E daí a gente ficou. E daí, e desde então, acho que ela é voluntária do Morro, tipo assim, todos os anos. No ano que vem a gente vai. Com certeza, bah, é uma pena a gente não estar podendo estar nesse fluxo de produção agora, mas se chegar uma vacina ainda rapidão, ainda dá tempo. Eu não sei quem é que é. Vamos para a corrida da vacina. Se chegasse uma agora, semana que vem, a gente ainda podia fazer uma edição de virar de ano, sei lá eu. Mas a gente está nessa esperança, né, da vacina, porque sem vacina é realmente forçar a barra. A gente prefere ficar fomentando, né, como a gente pode, fazendo nas nuvens, tentando pensar uma edição digital. O que não dá é para forçar o retorno, né? Eu vejo aí o mercado às vezes querendo forçar retornos e é complicado de fazer isso porque é muita responsabilidade, né? De forçar esse tipo de coisa. Eu sei que está difícil, né, para todo mundo, está difícil para nós também, mas não é hora de forçar nada, é o fluxo, né? É o fluxo da vida, né? Então a gente tem que aprender com cada momento e o aprendizado é que vai fazer nós sair do momento que a gente está, desse Não, momento que a gente está passando. e se fizesse, tipo, porque vai estar um pouquinho mais ok, provavelmente, mesmo sem vacina, mas se fizer, que clima é esse, né? Tipo, eu fico pensando muito nisso. Pô, o Morro, que é um É, festival de ir pra live, ia tá todo mundo meio assim, ai, sabe? é. O Morro é um festival de muito contato, né, de aglomeração e também de abraços, né? Eu sinto também isso porque eu recebo muitos abraços, muitos beijos, muitos agradecimentos de contato físico no Morro Stock por parte do público, não só da parte artística ou de produção, mas do público mesmo, né? Que passa por aqueles momentos e tá todo mundo num clima muito amoroso. Realmente fazer um festival que a gente não vai poder se encostar é melhor não, melhor daí manter o fluxo no digital ou sei lá, né, recriar alguma outra coisa, né? Aqui o Simplão de Tudo, deve ser a Andréia, é outro festival maravilhoso, é o Simplão de Tudo lá de São Paulo, também mora numa área verde e tal, fala a gente vai passar por essa com consciência limpa, sem vacina, sem eventos, e logo depois a gente vai fazer os eventos, né? E tem essa história, né? Tem um monte de festivais aí que estão nesse diálogo também para buscar umas saídas possíveis, né? E o Morro Estoque nas Nuvens aqui é uma saída que a gente tem também para manter o contato com a galera e tá apresentando coisas legais que nem tu, né? O teu trabalho aí, né, Virgiana, um trabalho bem massa, novíssimo aqui, né?
já virou uma beatmaker também, né? Não só cantora, violonista, também já é uma beatmaker que também pode estar contribuindo aí com o trabalho de bastante gente, né? Se quem quiser enviar alguma pergunta, é só mandar aqui no coisinha, nos comentários, ou clicar ali naquela interrogaçãozinha que tem ali, que gera a pergunta também. Vamos voltar com tudo, né? Diz o Simplão aí, vamos dar uma sacada no trabalho aí, André, da Viridiana, que tu vai curtir também, para quem sabe um dia tá chegando aí no Simplão, né? Eu também tenho que chegar, não conheço ainda, mas com certeza irei. Me diga uma coisa, o que tu carrega junto com as tuas músicas, né? O que tu carrega junto com as tuas músicas? O que tu poderia dizer? Uhum. Eu acho que, bom, primeiramente, aquilo que eu até já falei um pouco, né? Mas, assim, o lance de conseguir trazer, de alguma forma, assim, as coisas que eu penso e que eu sinto sobre ser trans, né? Sobre esse borramento de gênero, assim, é algo para mim que é essencial, assim, no sentido de, ainda mais estando no Brasil, né? Que é um país um dos países mais violentos, né? Com identidades trans do mundo inteiro. Eu acho que recai, de certa forma, sobre pessoas que podem falar sobre isso com propriedade e falar sobre isso, sabe? Então, mesmo quando... Enfim, eu tava com essa noia até há um pouquinho tempo atrás. Eu fiquei, nossa, eu nunca mais escrevi umas músicas, tipo assim, sobre isso, sabe? Porque o Androgênia, e por consequência, né, a performance audiovisual ou anatômica, eles trazem essencialmente isso, assim. Tipo, é um EP e é uma performance baseadas nessa experiência, que é se sentir estranha dentro de si, que é se sentir estranha em relação às outras pessoas. E que com o tempo a gente vai lá, senta pra escrever mais uma daquelas, assim, de sofrência, e a gente pensa, tipo, mas não pode ser só isso, sabe? Não é uma coisa triste eu me identificar dessa forma. Ou não é sabe? E daí, quando esses dias eu fui sentar para escrever e saiu uma letra que não era, assim, dessa sofrência. E pensei, será que eu tô errada, sabe? Será que eu tô, enfim, me distanciando desse lance? E eu acho que não, porque é isso, né? Eu carrego isso na música, não preciso carregar isso na letra. Eu acho que essa separação é muito massa a gente ter também. Porque a pessoa que tá lá fazendo a música, independente, assim, de todo o resto, antes de mais nada, aquela pessoa carrega N coisas com ela, e carrega uma história, carrega uma vivência com ela. E isso tá sempre no jogo, sabe? Eu acho que isso tá sempre no diálogo. Mesmo se ela não tá cantando sobre isso. E que é também muito o lance da diversidade, né? Tipo assim, a pessoa que é trans não precisa... A Lineker, por exemplo, eu acho uma cantora que ela é trans, mas ela tem várias músicas que falam sobre N outras coisas, porque é isso é uma face, né, da vida da pessoa, e tu tem todas as outras experiências que as outras pessoas têm. Então eu acho que carregar isso comigo é importante. E é carregar, mas não é um peso, sabe? Isso não é um peso que eu carrego. Isso é só um brinco, assim, sabe? Não pesa, mas é uma coisa que compõe a imagem, sabe? E não é uma coisa que eu carrego com tristeza. É uma coisa que eu acho que a gente tem que carregar com orgulho, né? E... Totalmente. Tu se considera, no caso, claro, tem muitos outros assuntos que são abordáveis, né? Até essa questão corpo-máquina, nas letras, tem aquela hora também, sim, que fala de tristezas ou de depressão, mas não é sofrência. Tu te considera uma ativista também com a tua música, de certa forma? Eu acho que sim. Talvez no sentido... é uma plataforma meio reduzida, né? Tipo assim, parece às vezes quando a gente fala ativistas são pessoas que necessariamente são muito impactantes e muito ouvidas, né? Que ok, eu não sou, mas vida que segue. Isso aqui já é, por exemplo, um palco que a gente tá falando para pessoas que estão ouvindo. Então, sim, eu acho que é ativismo, sabe? Porque é aquela velha máxima, né? Tipo assim, tudo que a gente faz é político. Tudo que a gente faz vai ser ouvido, tudo que a gente faz vai ser visto, ainda mais na internet, né? Tipo assim. Então eu acho que sim. Cabe a cada um, eu acho, ser o ativista de si. A questão é quando o teu ativismo talvez machuque outras pessoas, que daí a gente tem que repensar, né?
Mas, ou quando o teu ativismo é quase uma coisa obrigatória. Tipo assim, eu me sinto quase obrigada a falar sobre esse tipo de coisa. Porque é isso, tipo, sei lá, no Ceará esse ano já foram 30 mulheres trans mortas. E o que que eu vou fazer, sabe? Não, totalmente. Eu acho que tem que todo espaço que se tem que se bater também nessa tecla. E eu acho que tu falou ali, né, sobre realmente a política, cultura, música, política, música, né, tá nessa espiral, né? Não tem como separar uma coisa da outra sem ser botar no campo só da diversão, né? Hoje em dia não é. E tanto essa, essa música plural que está vindo do Rio Grande do Sul, né? Tanto da capital como do Rio Grande do Sul profundo, das cidades do interior, ela tem essa pegada, né? Porque a gente descobriu, está se descobrindo ativistas, está se descobrindo repórter, está se descobrindo jornalista, está se descobrindo, né, um monte de coisa, né, agora, né, com esse empoderamento digital, eu diria, né, que a gente está tendo, né, começando pelas redes sociais, que assim como dá voz a pessoas legais, tem dado voz a imbecis, né? E essa voz a imbecis nos geraram já situações muito complicadas que a gente está vivendo, né? Que a gente está encarando, né? Uma pandemia e o fascismo, tudo junto. E mais do que isso, estamos encarando a transfobia, a homofobia, o racismo e uma série de outras coisas, né? Vários dias. Eu acho que sim, tu é uma ativista assim com a tua música, com o teu jeito. Eu acho que tem que realmente segurar essa onda mesmo e porque tudo que tu fala pode contribuir realmente para que a gente possa quebrar esses atos de preconceito e principalmente quebrar essa escala de violência que tu citou agora, que o Brasil realmente é um dos países que mais tem violência contra transexuais, né? E isso tem que mudar. A gente tem que fazer isso mudar, se é através da música, se é através da política, elegendo também representantes que possam estar lutando por nós em outras escalas, se é através de eventos artísticos, como festivais, como mostras, do audiovisual, do teatro, a gente está nessa batalha, né? E essa batalha ela pode estar realmente num processo de fluxo, ela não é uma batalha, digamos, ela é uma batalha antiga, mas é que ela ainda é jovem e a gente tem que bater em cima dela, né, para que a gente possa vencer no fim, diminuir esses números e empoderar o máximo de pessoas que a gente puder e realmente mudar esse país. O Fruê aqui tem uma pergunta, o Marcelo Fruê, que foi um professor. Antes de fazer a pergunta do Fluê, só queria a Tani, tu estava agora da Tani, da Mídia Ninja, que fez a última masterclass, né, que ela falou que a própria Mídia Ninja, em alguns momentos, apanhava, né, com fluxo de posts, dependendo do tema, disso, daquilo, né, a gente tem que também reconhecer quando isso acontece, né, e, enfim. Mas o Fruê está Ah, tudo falando bem. aqui, Virginia, tudo bem? Pode falar sobre o que eu falei antes, também já vou botar a pergunta do Chloe. Tu sentes que o RS Music Lab está impactando tua forma de pensar música e carreira? Se sim, em que sentido está te marcando? É, eu vou só fazer um pupurri, assim, de dois assuntos, Isso, porque por acho favor. massa. Porque, principalmente agora que você trouxe nessa coisa que a Tani comentou ontem, mas que eu acho que é um arco, assim, que se construiu nessas aulas que a gente teve com o pessoal lá da Mídia Ninja, que é justamente, assim, tipo, a gente é muitas, muitas coisas, sabe? E no período de hoje em dia, como tu falou, assim, a gente é ativista porque a gente tem um celular que tira foto e posta na internet, e que daí pode fazer live, e que daí pode não sei o quê. E que daí lá na Mídia Ninja elas falavam, né? Tipo assim, a gente era umas pessoas que a gente aprendeu a transmitir ao vivo, só que é tipo assim, 13 anos atrás. E tipo, e daí a gente virou outro tipo de repórter, né? Porque é isso, todo mundo pode ser o seu repórter do seu Twitter, do seu Stories, enfim. E daí todas essas coisas, né, de uma possível democratização das informações que acaba resultando às vezes numa amplificação de coisas ruins. Se cabe a mim julgar o bom do ruim, mas né. Mas então, para falar sobre o que o Fruê propôs, Fruê, prof, estamos de olho.
Então, o Lab eu acho pra mim é muito isso, assim, tá sendo uma escola de carreira, né? De pensar sobre isso e de não ver isso, talvez, com olhares tão frios, assim, né? De tipo, carreira, mercado, enfim, coisa chata e coisa, né, impessoal. Porque eu acho que hoje em dia tem linhas mais borradas, né? Nesse lance de, por exemplo, a carreira musical. Tu tá ali como pessoa e as pessoas projetam uma imagem de ti e elas acabam sendo tuas amigas, tu nem conhece elas, né? Tipo assim, é uma coisa que deixa de ser impessoal, eu acho. Então o Lab tá sendo massa para eu poder receber tantas informações diferentes de tantas pessoas de trajetórias, né, diferentes. Porque, enfim, é aquilo, meu primeiro show que eu fiz foi em 2000 e... A primeira vez que eu toquei, tipo assim, em público foi, sei lá, em 2017. Então, assim, é verde, sabe? Tipo, é novo. E ter um ano só da primeira vez que eu lancei da primeira música que eu escrevi, tipo assim, isso faz pouquíssimo tempo. Então é massa tá nesse negócio que é acelerado, sabe? Que é todo dia e que é frenético, assim. Porque quando vê, assim, eu deito pra dormir, eu só consigo pensar em, tipo assim, eu tô afim, na real, de estar fazendo show, eu tô afim de estar não sei o quê. Traz uma vitalidade que eu acho que é exigido, assim, sabe? Nessa carreira, nesse, enfim, plano de vida, assim. Mas ao mesmo tempo entender que tem coisas que são metódicas, né, que são pensadas e planejadas, principalmente nesse lance de planejar lançamento e de divulgar, que eu tô muito com a cabeça nessas últimas aulas, né, que a gente tá falando muito de plataformas e de streaming, que é massa, né, porque eu tenho a minha vivência com isso, que é, sei lá, desde que tem Spotify no Brasil, eu pude ter Spotify, e daí, sei lá, pra mim o que é muito chocante até hoje, que eu ainda não consegui aprender, que é, eu nunca uso playlist. Pra mim, playlist é uma coisa que não precisava. Tipo assim, pra mim não faz falta. Mas assim, desde que eu comecei a falar com pessoas que entendem sobre essas coisas, todo mundo fala, tipo, não, o negócio do Spotify é playlist. Que é coisa assim, do tipo, tá, pela minha vivência, eu nunca ia, tipo, ter sacado isso. E eu acho que é isso, assim, além de estar sempre trocando, né? Principalmente, por exemplo, o módulo que o Frue participou, né, de produção musical. E até volta um pouquinho para aquela história que tu falou da curadoria do SoundCloud. Então, eu te mandei um link do SoundCloud, porque eu mandei pro edital da RS Music Lab uma música que não foi lançada. Porque eu considero que eu tô numa espécie de uma transição meio estética, assim, e eu pensei, faz mais sentido mandar o negócio que eu quero fazer daqui pra frente. E que foi meio por isso que eu te mandei, assim. E que foi massa, isso, por exemplo, no módulo de produção musical, que sei lá, eu falei com os nossos mentores, eu mandei 3 músicas que ninguém nunca tinha ouvido, sabe? E que são pessoas que estavam lá para conversar comigo de um ponto de vista talvez mais, não frio, mas mais técnico, mais de questionamentos sinceros, assim, sabe? E isso é muito bom, a gente poder estar falando, acessando visões que a gente tradicionalmente não consegue acessar, né? Tipo, eu poderia ter mandado uma demo pro meu namorado. E assim, eu amo que ele vai dizer que tá muito bom. Mas às vezes é legal, enfim, a pessoa que talvez ache que tá mais ou menos. E que sabe falar isso de um jeito que vai ser tipo, tá, entendi, que legal, agora eu tô com vontade de fazer melhor, sabe? Total, não, e aquela música do SoundCloud realmente é muito boa, assim, quando eu ouvi, eu falei, que acha, ainda bem que o nosso radar da curadoria estava ligado, porque cada vez mais, e agora conversando aqui também, né, se Morro Estoque nas Nuvens, o acerto nessa curadoria foi muito boa, e a gente está muito a fim de ver mais trabalhos, né, e mais participações. Nesse mundo hoje a aceleração é muito gigante, né? É aplicativo atrás de aplicativo, é um monte de coisa acontecendo, né? É o pessoal lá na Coreia, na Ásia, né? Os super, eles estão super avante nesse tempo, né? Porque o digital tomou tanto as rédeas da situação que eles já conseguem derrubar tipo ações que afetam o presidente mais poderoso do mundo, né? Com aquela história do K-pop ter esvaziado o comício do Trump, né? Que Nossa, ele falou histórias. que tinha 1 milhão de pessoas estão inscritas, só cabe 20 mil no lugar, e quando foi lá tinha 9 mil.
tipo, 11 mil não foram, né? Então, tipo, aquilo lá foi uma ação, né? E é isso, né? Através do TikTok. É loucura, né? E a atualização de tudo isso, né? E como é que a gente processa? Quanto mais jovem as pessoas, mais capacidade de processar, né? E quanto mais antigas, mais velhas, menos capacidade. E se vê no meio disso para assimilar todo esse rolê é um desafio gigantesco, né? E eu penso isso, né? E como tu vê esse desafio dessa velocidade do mundo no dia de hoje, né? Nos dias de hoje e como isso também é benéfico, né? Para se usado bem as ferramentas para alavancar qualquer trabalho de qualquer anônimo, né? De qualquer anônima, de qualquer pessoa desconhecida pode, trabalhando bem as ferramentas, pode alavancar rapidamente uma carreira. Não, assim, até uma historinha que essa semana e na semana passada a gente tá falando muito de redes, né, nas aulas do Lab, tanto redes de música, né, de streaming, mas redes sociais também. E assim, o comentário que volta sempre, porque assim, tem eu e a outra pessoa mais nova, a pessoa mais nova que tem na nossa turma, é o Charles, tem 19 anos, então é tipo assim, 19 pra Sim. cima, pessoas jovens no geral. E todo mundo, assim, sempre fala, eu ainda não entendi o Peraí, vamos ver. Voltou. eu não Deu. senti essa coisa, assim, de tipo, ai, sou velho demais, não entendo tal coisa. Mas assim, mas é isso, né? Tipo, a velocidade das coisas aumenta. E é aquilo, bem isso que tu falou, assim, eles conseguem sabotar um comício do Partido Republicano lá da Coreia, e eu consigo, enfim, compartilhar meus arquivos com não sei o quê. Então, sim, é sobre velocidade e, assim, essa palavra no seu sentido mais amplo, eu acho, né? Porque é uma velocidade de divulgação, de criação, de replicação, né? Muito lance das fake news, por exemplo, né? Ok, uma pessoa fazer uma fake news, mas o lance é o quão rápido, né? É como o coronavírus, né? Se espalhando. É muito rápido. Exato. É rápido. Mas pra mim, o que acontece, assim, as coisas que eu tenho que pensar pra, assim, conseguir daí dormir de noite, achar que eu ainda sei me comportar no mundo, é buscar as pessoas para as quais isso faz sentido, sabe? Eu acho que a velocidade e a vida a milhão, ela... O que acontece é que daí, quando essa velocidade é freada, a gente sente muito mais. Como na pandemia, por exemplo, né? A gente tava a mil, a mil, a mil, a mil, a mil. E daí tá, ok, eu vou pôr aqui a tua vida, grande parte, em pause agora. E daí a gente sente o baque. E eu acho que daí o que se faz muito necessário são as redes que a gente consegue construir, né? As redes que são daí perenes, ou enfim, que são mais duradouras, né? Que são as redes de um trabalho sustentável, assim, de tipo, amigos que trabalham, que são dos amigos que não trabalham, que só falam sobre outras coisas que não isso. São as redes de artistas que real se apoiam na pandemia e fora da pandemia, quando a vida tá a milhão e quando não tá a milhão. Porque eu acho que é isso, assim, se tudo se torna rápido, a gente, para nossa saúde, eu acho que a gente tem que saber quais que são os freios que nos fazem bem, né? E, enfim, eu acho que tá todo mundo pensando um pouco nisso, assim, por que que é tão difícil, né, ser parado, né? E ficar tantos meses parado. É só ficar em casa? Não, não é isso, é muita coisa, né? Justamente, eu acho, porque a gente tá vivendo esse contraste que é muito, muito louco. E para mim tá meio que... O jeito que eu consegui interpretar foi meio isso, assim, tipo... Isso reforça a nossa necessidade de se lembrar o que que fica, sabe? Tem um monte de coisa que vai, um monte de coisa que vai. Porque, assim, pode ser que daí semana que vem não tenha mais TikTok. Daí vai ser só o Reels do Instagram. E daí não vai ter mais tal banda, porque daí você faz outra banda. Mas tá, mas o que que não se move a milhão, né? O que que eu tenho um pouco de controle sobre a velocidade? E eu acho que ainda são as relações que a gente tem, assim. Eu tenho pensado bastante também sobre isso, sobre a questão da velocidade das coisas, né? Porque, por um lado, ela freou a nossa vida social, a nossa vida de produtor de eventos, de aglomeradores e de uma série de outras coisas, mas ela nos acelerou o cérebro de uma maneira muito gigante, né? Porque está tendo que se reconstruir de uma outra forma, né? Aprender coisas que talvez
ali na frente não fossem tão fundamentais de tu aprender ou tão rapidamente, né? E acabou que se está se trabalhando mais, se ganhando menos, mas também está se prospectando mais na frente, né? Porque tu tem que trabalhar muito agora durante essa pandemia. É muita reunião, é muito encontro, é muita prospecção para ver como que a gente vai sair ali na frente para continuar o fluxo, continuar o flow, né? De produzir, de dar vazão, de dar voz para a diversidade e também conseguir se sustentar. De alguma forma, né? E ao mesmo tempo também tem que fazer pensar, né? Apoiar ações solidárias, tem que se desdobrar em muitas situações, né? Dentro dessa pandemia. Realmente é uma, uma loucura isso tudo. Mas estamos aí, né? No Morro Estoque nas Nuvens, vamos ver aqui o horário. Eu acho que nós temos aí mais 4 minutos até o Instagram nos gongar. Eu queria já a gente agradecendo, B, por favor, muito obrigado por tudo, por ter aceitado o convite, para a gente trocar essa ideia massa. Foi muito legal. Eu vou continuar acompanhando o Lab, o lançamento do clipe, o lançamento da música, eu vou continuar ouvindo, vou dar um jeito de botar tua música em algumas playlists também, já que se isso dá vazão, vamos fazer que aconteça, né? Também vou estar ligado nas tuas dicas também, da tua própria playlist que tu armou hoje, também de artistas que ainda não conheço, que eu vou passar a conhecer. E é isso, conte com o Morro Estoque para lançamentos, para dar voz, para qualquer tipo de ação, e esperamos que no próximo festival a gente possa se ver lá, tu tocando, e a gente poder estar celebrando que esse momento de pandemia passou e que a gente vai estar mais forte, com certeza, quando ele sair. Faça suas considerações finais, eu já vou te dizer aqui 2 minutos e a gente encerra. Candidata, 2 minutos no relógio. Não, Zé, eu queria te agradecer de volta, né? E na real, as equipes de todos esses projetos que eu estou participando, assim, tem sido um respiro muito bom, né, para minha pandemia, para minha pessoa, minha saúde mental. Até porque eu nunca tinha conseguido, ainda não tinha entrado muito em contato com vocês lá da Marquise e tal, então, assim, tá sendo muito, muito gratificante. Para as pessoas que estão assistindo, que não me seguem, ainda não conhecem meu trabalho, aqui no Instagram, viridiana.music. Hoje mesmo teve então esse lançamento desse disco, que é uma releitura do disco do Brian Eno. Tem inclusive um vídeo no meu canal explicando como que eu produzi a minha faixa. E por mais é isso, eu acho que a gente tem que ainda bater na tecla do fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos. Respeitem pessoas trans, perguntem os pronomes delas, perguntem os nomes que elas querem ser tratadas. Assim, a gente está todos os dias querendo se ajudar a crescer e ser melhor. Então, acho que é isso aí que eu tenho para oferecer. Totalmente. Estivemos aqui hoje com o Morro Estoque nas Nuvens, conversas infinitas, indica novas bandas com a Viridiana. Fez um som, procurem no Spotify, no YouTube e no SoundCloud também, que tem coisa inédita lá. Procurem. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Morro Estoque nas Nuvens. Foi um prazer imenso ter estado com todos vocês. Esse programa fica salvo aqui no nosso IGTV e pode ser recomendado para quem quiser ver e tal. Sigam nós aí nas redes sociais. E brevemente a gente vai estar se vendo ao vivo em algum de nossos eventos, festivais e de nossas ações. Enquanto isso, a gente segue aqui. Um abraço, um beijo para todo mundo. A gente vai encerrando este programa. Foi muito agradável. Muito obrigado mesmo, B. Excelente. Seguimos na luta. Seguimos sempre. Muito obrigado, Zé. Valeu, beijão. Tchau, tchau.